Você já olhou para aqueles sketches de artistas incríveis e pensou: meu Deus, o esboço do cara é melhor que o meu desenho final? Ou então tem dúvidas sempre que vai esboçar sobre como fazer, o que fazer? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a esboçar e a melhorar os seus esboços. Oi, eu sou o Cão e além de desenhar eu demoro muito mais tempo do que é necessário nos meus sketches. Mas primeiro, a gente tem que saber exatamente o que é o esboço e para que ele serve. Basicamente, o esboço é onde você coloca tudo pra fora. Tá. Essa deve ter sido a pior definição de esboço que vocês já ouviram em todas as suas vidas. O esboço é a etapa inicial do desenho, é a base, é o desenho constituído por estruturas que te ajudam a visualizar a obra final. E quando falamos de esboço, uma das coisas mais importantes que vocês devem ter em mente é que só vocês verão ele. O esboço é algo seu, ele não precisa ficar bonito, e sim, eu sei que tem vários artistas por aí que tem um esboço lindo e admirável, mas tenham em mente que o seu esboço é pra você, acima de tudo, se soltar e conseguir ver o desenho final. É como a planta de uma casa, ou como as vigas e pilares que sustentam ela. E quando falamos de esboço, existem dois principais equívocos que os desenhistas iniciantes cometem e chega até a ser engraçado como eles são opostos. O primeiro é o desenhista perfeccionista. Ele quer que o esboço dele seja tão exato que se ele vê que ele tem que fazer um círculo para esboçar, ele vai fazer o círculo perfeito, vai fazer a caixa exata e às vezes vai até usar régua ou formas já prontas para isso. E não, você não precisa disso. O esboço é para ser algo livre e solto mesmo, para ser rápido e não ser tão estressante, na maioria das vezes. Tudo bem se o seu esboço for algo rabiscado, solto e não ser tão definido em alguns aspectos. No esboço você tem que simplificar mesmo. Olha só essa mão, são só algumas formas básicas que eu juntei para dar sugestão de uma mão e depois a gente refina isso, etapa por etapa. Então pra você, desenhista, que sempre tenta fazer o seu esboço assim, ou tenta fazer algo muito exato, dê um passo para trás e tente soltar um pouco a mão. E agora, o segundo tipo é o completo oposto. É aquele que faz dezenas de tracinhos super rabiscados, risca o desenho, ou faz vários traços muito peludos, ao ponto em que ele mesmo se perde e não dá pra entender nada do traço dele. Eu fazia parte desse segundo time, pra ser sincero. Isso é ruim porque prejudica a finalização do seu desenho e mostra que você não tem a certeza se seu traçado tá bom ou ruim. Então você risca, até chegar no ponto que você quer, o que causa essa bagunça toda. Então eu devo me soltar, mas não devo me soltar tanto, eu devo riscar, mas não riscar muito. O que é que você quer de mim? Equilíbrio. Ao esboçar, leve em conta que tudo bem se o seu desenho ficar um pouco riscado, tudo bem algumas formas ficarem tortas ou algumas linhas não ficarem tão retas, portanto que o seu desenho não fique poluído demais. Então eu tenho 3 dicas para que você melhore ele. A primeira é fazer exercícios de traços antes de começar a desenhar, seja no papel ou na mesa. E se você desenha pelo celular, eu recomendo que faça esses exercícios no papel, já que não dá para treinar o traço no celular, porque ele não tem a pressão que a caneta tem. A segunda dica é uma coisa que vai te ajudar muito, que é treinar com formas básicas, principalmente com caixa. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre como desenhar com caixa, se ficou interessado vai lá dar uma olhada. Mas treinar com formas básicas, com quadrados, caixas, triângulos, sem rabiscar, apenas desenhar com traço, até começar a acertar e desenhar de forma um pouquinho mais exata. Só fazer essas coisas antes de desenhar já vão te trazer uma grande melhora. E a terceira é fazer sketches de 3 a 5 minutos. Basicamente, eu quero que você pegue uma pose e tente desenhar ela em menos de 5 minutos, sem ficar clicando no Ctrl Z ou apagando. Se o tempo acabar e você ainda não tiver terminado, apenas passe para a próxima pose. Depois de umas 10 poses, se você quiser, você pode ir lá e ajeitar as poses que você não conseguiu terminar, ou então até aumentar o tempo caso você sinta que tá difícil demais. Mas o ponto é não se preocupar com detalhes. E tem um vídeo aqui onde eu ensino a fazer isso. Vamos lá, agora você já sabe o que não fazer na hora de esboçar algumas dicas para melhorar o seu traço. Vamos colocar a mão na massa. Eu gosto muito de usar esse brush que parece com lápis para esboçar, ou então esse aqui que tem menos textura e é melhor para sketches onde você quer jogar uma luz e sombra. Nesse sketch eu vou usar os dois. Um é um brush de rascunho do Brush Rush e outro é um brush de render qualquer desses que você encontra aos montes por aí. Para quem não sabe, sketch é basicamente um esboço, então esboço, rascunho, sketch é tudo a mesma coisa. Então sempre que eu disser sketch é a mesma coisa que esboço. É que na minha cabeça sketch geralmente tem uma pintura e uma finalização melhor porque é feito para ser apenas um sketch. Já esboço não tem muita pintura e finalização porque a gente faz tudo isso nas outras etapas. Mas enfim, é a mesma coisa. E eu sei que eu falei sobre o que fazer e o que não fazer na hora de esboçar, mas a grande verdade é que não tem uma fórmula exata para esboçar. Talvez eu tenha decepcionado alguns de vocês, mas a verdade é que na hora de esboçar tem tantas formas diferentes de fazer cada coisa que não existe uma forma exata, não existe um passo a passo dizendo que você deve fazer isso ou fazer aquilo, e se você fizer isso ou fazer aquilo vai dar certo. Existem recomendações, por exemplo, use caixas, use gestual, use cilindros, esqueletos, formas, mas na hora de realmente começar a desenhar, você pode usar tudo isso ou nada disso. Por isso que o que eu vou estar mostrando aqui é a forma como eu esboço meus desenhos, e você não precisa se sentir obrigado a fazer da mesma forma que eu tô fazendo.
E o que eu faço pra esboçar? Bem, quando eu tô esboçando eu gosto de usar um pouco de tudo conforme as minhas necessidades. Então um pouquinho de formas como caixas e cilindros e um pouco de visual e anatomia. Eu começo fazendo algo bem básico e eu vou polindo isso aos poucos. Primeiro eu desenho o personagem com círculos e caixas e vou definindo a pose com base no que eu aprendi praticando anatomia. E se você quiser saber como fazer um traço mais limpo e gestual, tem esse vídeo aqui. E após ter um personagem de caixas e círculos com um pouco de gestual, eu começo a encaixar a anatomia e fazendo uma nota aqui sobre como encaixar melhor as partes do corpo umas das outras. Eu gosto de imaginar o pescoço como um cilindro ou uma caixa que se conecta ao trapézio, e o trapézio nada mais é do que um triângulo que se conecta na costela ou na caixa que você fez para simplificar a costela e o torso. Tá vendo como é quase uma brincadeirinha de encaixar legos? Assim como eu falei no vídeo de anatomia, é só você ter boas referências em mãos e ir encaixando tudo com base nas formas básicas e nas suas referências. Mas pro futuro eu quero falar sobre cada agrupamento muscular, porque aquele vídeo foi só um resumão sobre tudo e sobre como estudar. Bem, no caso dos braços a gente pode fazer bolas no lugar dos ombros e depois visualizar os músculos, como por exemplo o músculo do peitoral se ligando com o músculo dos ombros, para dar um ar mais anatômico pra coisa toda. Nas pernas eu gosto de usar essa caixa para simplificar a pelve e para as pernas desenhar um cilindro. Na hora de esboçar e conectar tudo isso, é só a gente ter boas referências para sabermos como cada músculo e osso se comporta nessas poses e situações. Aqui eu fiz um bonecão bem duro para mostrar como cada uma dessas etapas, meu Deus do céu. Aqui eu fiz um bonecão bem duro para mostrar cada uma dessas etapas e mostrar como cada uma dessas coisas funciona com clareza, porque muitas vezes quando eu mesmo tô desenhando, eu acabo pulando alguns desses passos, mas isso porque eu já tenho muito tempo de prática e já consigo fazer isso e pular algumas etapas. E mostrar isso pra vocês em um sketch acabaria não mostrando tudo que eu quero passar pra vocês, e seria bem complicado. E eu comecei esse sketch com gestual, porque eu já tinha uma ideia de poses na minha cabeça. Eu fui fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz nos vários estudos de 3 minutos que eu fiz um tempo atrás. E basicamente, após isso, eu parto pro cabelos e eu gostei muito de fazer eles esvoaçantes. Tanto que eu resolvi ir fazendo toda a roupa nessa mesma vibe. Até porque não faria sentido os ventos estarem afetando apenas o cabelo. E muito do esboço é isso, é você se questionar sobre o que faz sentido no desenho. Se essa expressão condiz, se essa pose tem lógica e se permitindo corrigir isso aos poucos. Mas pra frente vocês vão ver que eu mesmo desço do salto e começo a corrigir meu próprio desenho, porque tinham coisas nele que não estavam certas ou não faziam sentido. E, nossa senhora, se tem uma coisa na qual eu passei um bom tempo foram essas pernas. Eram algo que eu tinha desenhado antes, mas não nesse ângulo, então eu passei um sufoco de leve. Depois disso, eu joguei alguns tons de cinza e estava pronto o nosso sketch. Então, esse foi o vídeo e eu espero do fundo do meu coração que tenha ajudado em algo. E se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e um abraço, até a próxima.